Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante que se encontra lá em Gênesis 22, versículo 2. O tema da nossa reflexão hoje, do nosso devocional, é a maior expressão de amor. E nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, coisas preciosas para as nossas vidas. A Bíblia diz em Gênesis 22, 2, acrescentou Deus. Falando aqui, Deus falando a Abraão. Ele diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que nós podemos aprender com isso, com esse lindo trecho da palavra de Deus? Aqui é Deus falando ao patriarca, Abraão, pai da fé, e ensinando para ele o valor do amor sacrificial. Por isso a temática é a maior expressão de amor, ou o amor sacrificial, que na verdade aqui simboliza de maneira simbólica, metafórica, apesar de ter acontecido, foi um fato histórico, foi um fato que realmente aconteceu na vida de Abraão, simbolizava o sacrifício do Pai com o Filho, Jesus, do Pai Celestial com o Filho Jesus. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre todo esse episódio, isso que aconteceu aqui em Gênesis 22, 2, e extrair lições preciosas para a nossa vida com relação ao amor de Deus por nós e do nosso amor para com Deus. Então, há momentos em que Deus, às vezes, parece até estranho, não compreendemos muitas vezes os mistérios de Deus. Há momentos também em que a sua fé, a minha fé, parece lutar contra a esperança. Como, por exemplo, esse momento difícil que nós estamos vivendo. Muitas pessoas entram em crise, entram em colapso, não sabem lidar com algumas dificuldades, lutas, tribulações ou crises, muitas vezes, que estamos vivendo. O mesmo Deus que prometera um herdeiro a Abraão, demorou 25 anos para cumprir a promessa, para cumprir essa promessa para com Abraão. Agora então, esse mesmo Deus ordena a Abraão sacrificar o filho da promessa, ou seja, o único filho que Deus havia prometido 25 anos para trás, e claro, mais alguns anos para ele crescer um pouquinho mais. A Bíblia diz que ele já tinha, ele já era jovem. Então, Deus de repente pede esse filho de volta a Abraão, e pede que Abraão faça um sacrifício para ele do seu único filho. Tenta imaginar você nessa situação, eu nessa situação, como é que nós estaríamos diante de tudo isso? Abraão não discute com Deus, apenas obedece. E aqui nós extraímos uma grande lição. Abraão ouve a voz de Deus e obedece a Deus, apenas obedece. E ele faz de maneira imediata, não fica esperando, pedindo mais um tempo para Deus, não. Abraão não discute com Deus, ele apenas vai e obedece a Deus e o faz imediatamente. Aqui nós extraímos uma grande lição, ou seja, a obediência ela tem que ser imediata. A obediência para deixar para amanhã já é desobediência. A obediência lá na frente, depois eu faço, é desobediência, é rebeldia. Então nós temos que aprender com Abraão. Abraão não discutiu com Deus, ele apenas obedeceu e o fez imediatamente. Então naquela mesma madrugada em que Deus falou com ele, o velho patriarca racha a lenha, chama 2 dos seus servos e parte com Isaque, seu filho, rumo ao monte chamado Monte Moriá, onde então ele ofereceria seu filho em holocausto diante do Senhor. O texto bíblico aqui ele não traz a essa narrativa uma perspectiva emocional, mas isso não significa que Abraão fez aquela caminhada sem uma profunda emoção. Nós imaginamos que sim, por mais que Abraão ouviu essa diretriz difícil da parte do Senhor, com certeza ele foi movido ali de muita emoção, de toda essa situação, mas Abraão continuou em obediência. Então, ele sabia que estava a caminho ali para sacrificar o amado da sua alma, seu único filho, Isaque, o filho da promessa. Então, cada passo rumo ao Monte Moriá era como se o universo inteiro desabasse sobre a sua cabeça.
Tenta imaginar você nessa situação, eu nessa situação. Mas aqui nós vemos um homem obediente, um homem submisso ao Senhor. Nós vemos nessa atitude de Abraão uma submissão total a Deus, uma rendição total à vontade de Deus, à direção de Deus. Um homem realmente com uma fé inabalável, obediente, uma fé extraordinária. Não é à toa que é chamado do pai da fé. Então essa sua fé inabalável lhe dava uma plena certeza de que Deus ressuscitaria seu filho, de que Deus ou daria um outro filho ou ressuscitaria seu filho, porque ele havia recebido também uma palavra de promessa, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Isso fala de legado, isso fala de herdeiros, isso fala de herança espiritual, de descendência. Então ele sabia que o altar do sacrifício também seria um palco de adoração para Deus. E na nossa vida não é diferente, querido. No altar do nosso sacrifício, quando Deus nos pede algo, e aquilo é um sacrifício para nós, é algo difícil de se obedecer, mas ao mesmo tempo necessário para a nossa vida. Nesse palco de sacrifício, nós vamos levantar um palco de adoração. No altar do sacrifício, nós vamos levantar um palco de adoração ao nosso Senhor. Ele sabia que Abraão, que no monte do Senhor, Jeová Jireh, o Deus que provê, seria poderoso para prover um cordeiro substituto. Então, no topo daquela montanha, Abraão, tudo isso através da fé, crendo que Deus era poderoso, que o Deus que havia chamado ele lá da terra de Ur, Deus providenciaria alguma coisa, faria alguma coisa extraordinária na vida dele. Então, no topo daquela montanha, Abraão levanta um altar, oferece o seu único filho, mas Deus então, de repente, ergue a sua voz e impede aquele sacrifício, oferecendo então um cordeiro substituto para que morresse no lugar do seu filho Isaque. E cumprisse assim a promessa do cordeiro que viria, do cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, o nosso substituto, aquele que morreu no nosso lugar. Então nós vemos tudo isso de maneira simbólica, metafórica, mas real, histórica. Não foi uma lenda, não foi uma historinha, foi uma realidade espiritual e uma realidade histórica na vida de Abraão e no povo de Israel. E para nós também, lições valiosas. Por quê? Porque 2000 anos depois, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, estava preso no leito vertical da morte, na cruz do Calvário, suportando então, vários milhares de anos depois, o peso do mundo sobre si, o pecado de toda a humanidade sobre si, e de repente lá daquela cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Conforme relata o evangelista Mateus, no capítulo 27, 46. Ou seja, para o Filho de Deus, não houve um cordeiro substituto, porque ele era o cordeiro substitutivo. Ele é o único cordeiro que é capaz de tirar o pecado do mundo. Abraão, na verdade, experimentou no seu coração esse amor sacrificial que Deus Pai teve que também exercer sobre nós. Ele não exerceu plenamente, Abraão, no sentido de que não teve que matar o seu filho, mas Deus sim, Deus Pai teve que oferecer Jesus como sacrifício pelo nosso pecado. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu filho, seu único filho, como sacrifício pelo nosso pecado. E isso nos mostra um amor extraordinário, o bendito amor de Deus, o amor eterno de Deus, o incomensurável amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós, daqueles que colocam sua fé, sua confiança em Deus. Pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos amou e a sua vida ofereceu por nós na cruz do Calvário para nos perdoar de todo o pecado. Então estou aqui nessa manhã para dizer que Deus te ama, para dizer que Deus tem um plano lindo, um propósito lindo para a sua vida, para que você não desista da sua vida, da sua história com Deus, que é apenas o começo, aquilo que você está vivendo ou passando, não sei a luta, o problema que você esteja enfrentando. Estou aqui para dizer que Deus te amou de tal maneira que enviou Cristo Jesus,
para morrer na cruz do Calvário por você e por mim, sendo nós ainda pecadores. Isso mostra esse amor extraordinário, esse amor sacrificial de Deus. Quem ama se sacrifica, quem ama se entrega, quem ama se doa, quem ama serve o outro por amor. Então são lições preciosas, tanto da vida de Abraão, como também do exemplo de Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça de Deus venha sobre você. Entrega a tua vida, o teu coração para Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, é tempo de se santificar, se consagrar, buscar a Deus, como nunca antes na história da nossa vida. Jesus está voltando. Coloque em ordem a tua casa, tua vida, o teu coração. Conserta a tua vida se você está vivendo alguma vida errada, algo equivocado, se você não tem vivido o estilo de vida de Jesus, de acordo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Deus espera isso de você, da mesma maneira que Ele nos amou, que agora possamos nós provar o nosso amor para com Ele, vivendo uma vida reta, honesta, correta, uma fé autêntica, legítima, verdadeira, bíblica, diante de Deus e diante dos homens. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você quiser nos seguir nas redes sociais, primeiro aperta no sininho, siga o nosso canal e clique embaixo no link de descrição aqui do YouTube. Nós temos todas as redes sociais. Se você também quiser nos abençoar, ali financeiramente, você também tem essa possibilidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o shalom de Deus, a paz que prospere, venha sobre você em nome de Jesus. Amém e amém.